Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Conexões que Transformam. Hoje vamos conversar com um empreendedor que construiu uma trajetória marcada por estratégias, inovação e coragem para recomeçar. Formado em ciências contábeis, ele ampliou a sua atuação para a área comercial de marketing, participou de crescimento de grandes empresas e hoje é fundador da Open Leads. Certo? Ajudou negócios de todos o Brasil e cresceu por meio de estratégias inteligentes de venda e geração de negócios. Daniel, seja muito bem-vindo. E me conta um pouquinho, Daniel, quem é o Daniel hoje? Como começou toda essa trajetória? Legal. Obrigado pela Hum, oportunidade de estar aqui. Boa Imagina. noite, né, para quem está assistindo a gente, né. A Emeline pescou eu aqui, né, Sim, através de uma de uma reunião, reunião. indicação do Pimentel. Legal, muito bom. Vamos lá, então, quem é o Daniel, né, por Sim. trás do empresário? Em primeira instância, né, o Hã, Daniel é um discípulo de Jesus, eu costumo pontuar isso muito bem, e eu legal. poderia até pôr um ponto final aqui, porque Aham. isso já me define muito, Já né, quem basta. eu sou. Mas, né, para não parar aqui, eu Sim, sou marido da Juliana, né, esposo da Juliana, pai do Bernardo e do Timóteo, que legal. corintiano, isso é Hum, muito importante. aham. Sou cordeiropolense, mas hoje vivo há 8 anos em Joinville. Ah, que legal. Então a Open Leads ela tá, instituída, né, ela tem Uhum. sede lá em Joinville, mas eu sou daqui de Cordeirópolis, do lado aqui de Rio Claro. Ah, e como que nasceu, assim, em Cordeirópolis? Como que iniciou sua carreira profissional? Tá, então eu sou formado em ciências contábeis, Sim, né, então até os meus 34 anos eu só sabia fazer isso. sim. Trabalhei, construí toda uma carreira em cima, dessa profissão, contador, auditor tributário e tudo mais, mas aí em meados de 2020 para 23 me deu um descontentamento muito grande com a área, Sim. porque essa parte tributária aqui no Brasil é um pouquinho chata. Digamos que dá uma dor de cabeça É uma diferenciada. dor de cabeça boa, né, Aham. mas a minha indignação, ela foi, a partir do momento em que não é que eu fui entendendo, isso eu sempre entendi, Sim. mas quando me dei conta mesmo de que Uhum. a minha profissão dependia muito de decisões políticas. Sim. E sempre que existia uma troca de governo, a gente é muito influenciado. Sim. E aí, quando começou a cair essa questão da reforma tributária, eu comecei a entender e a olhar para pensar assim: vai vir mais um momento de mudança, mais um momento de transição, e talvez eu vou ter que me reinventar novamente dentro da minha profissão. E tá tudo certo se reinventar, mas eu estava já estagnado com isso, de Uhum. saco cheio, a verdade é essa, e eu falei: "Se for para me reinventar, vou reinventar algo novo". Sim. E É, aí foi querendo ou onde não, cada mudança você tem principalmente nessa área, você tem que estudar de novo, é, atualizar de novo, são formatos que você já é, entendeu que funcionava, agora vão mudar é, todas as regras do é, jogo. É como se você começasse o jogo de novo com regras novas. exatamente. E aí desistir das regras que já foram é mais difícil. Mais complicado. Exato. Então, assim, criar essa reformulação É, mental deve ser bem é. complicado. Você vai estar se reinventando, principalmente com essa reforma que vai mudar muita coisa, vai extinguir Sim. tudo que e minha área de atuação, ali, né, em 2022 era muito Uhum. focada em PIS/COFINS e IPI, Hum. simplesmente o que não vai mais existir. E aí, você ou você reaprende, ou você muda de área, já que é para aprender alguma Já que coisa aprender nova coisa nova. nova, e aí eu comecei a pesquisar, tinha um amigo na época, que hoje ele é sócio também na Open Leads, ele é um Sim, sócio investidor daqui de legal. Limeira, né, o Luciano, e aí foi aonde a gente, eu conversei com ele, falei: "Cara, não tá legal, não tô vendo com bons olhos essas mudanças, perdemos muito contrato que a gente tinha por conta dessas insegurança do que ia acontecer, Hum, troca de governo, ninguém sabia, tudo incerto". E aí foi onde eu falei para ele: "Cara, eu queria arriscar no mercado digital, mas não sei o que fazer". E aí ele falou: "Cara, vai lá, faz um curso, alguma coisa, o que precisar de financeiro eu aporto, tem um valor disponível para isso". E foi onde eu comecei a fazer curso para entender. Então eu fiz curso de tudo, fiz curso de tráfego pago, de social media, não com o intuito de trabalhar na área, mas de entender o entender o mercado. negócio, o Aham. mercado. E aí eu cheguei para ele e falei: "Cara,
entendi uma coisa. Se a gente quiser migrar, não temos tempo para aprender o operacional. Hum, Então a gente tem que pegar a nossa expertise, e como a gente está em época de Copa do Mundo, dá para falar, a gente precisa de um camisa 10, a gente precisa do Messi. sim. Precisamos contratar o Messi, botar o Messi aqui para jogar. O Messi não, né? Porque argentino não tá muito bom. Confesso que a área de É. futebol não é muito meu forte. Mas o Messi é Aham, argentino, então porém, não dá. Eu vou falar do Neymar, apesar das pessoas não gostar, o Thiago, que é meu sócio operacional, que sim. é o Neymar nosso, ele vai gostar da comparação. Ah, que ótimo, já deixamos esse corte para ele, então, já dá o gancho pro Fica rapaz. pra ti. Chamei de Neymar, hein? Então vamos lá. Então eu falei, cara, a gente precisa ter alguém que saiba fazer e operacionalizar. E enfim, antes de chegar no Thiago, a gente teve uma outra sociedade Uhum. ali em 2023, final de 23. Sim, Mas enfim, acabou não caminhando, mas nesse meio tempo o Thiago veio trabalhar com a gente nesse projeto. E aí, quando encerrou essa empresa, nós ficamos eu, o Thiago e o Luciano sim. para a Open Leads. Então Então são, foi já Open Leads hoje são 3. 3. Na frente mesmo, eu com a parte Comercial. comercial e o Thiago na parte operacional. Ah, O legal. Luciano, ele segue, né, no quadro societário, como sócio investidor Sim. e quem dá os network. O Pimentel mesmo foi uma ponte com o Luciano, com a gente. Ah, legal. Né? Então, estamos aqui por conta dessa ponte Ah, com certeza. do Eu outro falo que sócio. agora eu faço o meu gancho também. Uhum. O Pimentel, ele tem um poder de networking bem legal, porque são pessoas que você, através dessa conexão, você vê que são pessoas qualificadas. Sim, Então, veio através do Pimentel, não é puxação de saco. Você já pode garantir que é uma pessoa que entrega o que promete. Isso sim. daí é de fato. Então, assim, essa parte hoje, então, o operacional do Thiago, querendo ou não, hoje o mercado é você entender o profissional, valorizá-lo pelo fato do que é entregue e transformar isso no gerenciamento, que querendo ou não é a venda. E aí você entrou então com essa parte da venda, porque é tão difícil, querendo ou não, eu confesso que já tive algumas questões com vendas, porque o não para mim era uma dor. O Uhum. cliente falava não, eu já sentia assim, não, alguma coisa não deu errado. Às vezes era uma empresa, às vezes era o meu produto, e na verdade o cliente só não estava pronto para absorver meu produto naquele Não era o momento. tempo certo. Exato. Por isso que eu falo que assim, com certeza eu preciso de um site, mas numa linha do tempo. Sim. Então vai acontecer, pode acontecer, sem dúvida. Mas é uma coisa assim que você entender a maturidade do cliente, de fato, faz toda a diferença, Sim. né? E hoje você trabalha nessa parte especificamente de vendas do produto. Vendas do produto. Ah, legal. E hoje, aqui, ó, qual é o maior problema do mercado que você enxerga que o produto hoje traz como solução? Do Legal. produto de vocês. Legal, muito boa a pergunta. Isso é, Hum. isso é bem bacana, porque como eu vim dessa parte financeira, contábil, auditoria, Sim. né? Então eu fiquei de 2015 até atual, a gente ainda mantém alguns clientes ativos, né? Uhum. Mas é bem reduzido, na parte de recuperação de imposto. Ah, legal. Então, a gente falava muito com contadores, diretores, então, com as pessoas que decidem. A Sim. apresentação de relatório era sempre com as pessoas que decidem, né? Ok. Então, quando eu comecei a estudar essas questões das agências de tráfego pago, agência de marketing, Uhum. eu comecei a identificar que existe muita gente. Porque hoje você aprende, subir campanha é fácil. Sim. O Tem o próprio Meta botãozinho tem um de botãozinho impulsão. de impulsionar, apesar Sim. que impulsionar não tem nada a ver com fazer tráfego pago, são Sim. coisas totalmente distintas, Sim. mas mesmo assim é fácil. Qualquer um pode fazer. E Fato. até o soltar lá no gerenciador de anúncios do Meta, do Google, é fácil fazer a campanha. Uma Sim. campanha simples qualquer um faz. Hoje, com inteligência artificial, você faz, com uma aula grátis no YouTube, você faz. O ponto é, você é uma empresa lidando com outras empresas. Uhum. Então, o primeiro problema que eu vi, e todos esses problemas que eu vou falar, começaram a acontecer com a gente. Sim. Porque aquilo que a gente estava falando em off, né? Eu Aham. não gosto do termo de agência tradicional. Porque a Sim. gente também é uma agência tradicional. Eu Sim. faço gestão de tráfego pago e criação de website. É isso que a Open Leads entrega hoje para o cliente. Entendi.
Então, é algo tradicional, eu não estou inventando a roda. Sim. Mas a gente quis trazer algo diferente na entrega. Por quê? O primeiro problema, são 4 problemas que eu me deparei no caminhar. O Sim. primeiro, o gestor de tráfego, ele sabia fazer campanha, mas ele não sabia falar com o cliente. Exato. Uhum. Então, assim, ele não sabia lidar com um diretor de uma empresa. Ele poderia fazer o tráfego pago do tio dele da padaria, que é o tio dele. Então ele conversa com o tio dele. Sim. Mas ele vai crescendo e ele não sabe falar com o dono de uma empresa, não sabe falar com o diretor, não sabe falar com o CEO. É Ele não consegue entender o que o cara quer. Exato, porque essa parte de equalizar a linguagem, não é porque você é bom no como a gente usa de exemplo, Uhum. não é porque você é um bom padeiro que você vai ser um bom dono de padaria, porque o Exato. gerenciamento é diferente de criar o produto. Exatamente. Então essa ponte que existe entre você criar um produto e você entregar para o seu cliente, é a distância, que é essa parte da venda que você comentou. Porque é justamente essa dor do mercado. O meu cliente, por exemplo, como eu faço a parte do BPO Uhum. financeiro, então o que que eu vejo do meu cliente? O meu cliente, ele não tem a linguagem técnica que um contador tem. E É. aí eu consigo interpretar isso para deixar ele e falar: "Não, o contador realmente está fazendo o trabalho correto, as guias estão sendo geradas", que é essa maior É. dor. Deles, do meu cliente, no caso, que são MEIs, pequenos empresários. Então, assim, você consegue equalizar essa linguagem. Então, isso no mercado hoje faz muita diferença. E no caso, como você mesmo colocou, o gestor de tráfego, ele faz o trabalho bem feito. E gerir tráfego também, é simples. É simples para quem sabe. Exato. Exato. Porque, igual uma ferramenta, a ferramenta tá lá. Existe a ferramenta, você sabe para que ela serve, mas você sabe utilizar É. da maneira correta? Exatamente. Porque não basta ter um martelo e falar: "Não, vou martelar", você consegue. Mas se você for trabalhar com isso, aí é um profissional que precisa entender as É. ferramentas, como apresentar, quais são os dados, quais são as Isso. informações, e isso eu acredito que a Open Leads faz da melhor forma. Sim. O ponto é você gerar valor no que você faz. Exato. Porque dentro do gerenciador de anúncio ali, você vê uma campanha. Sim. Só que a estrutura dentro desta campanha é absurda. Às vezes eu tô ali com um time operacional e eu falo: "Cara, me mostra como que tá". Eu olho aquilo ali e eu falo: "Meu Deus, Aham. é muita coisa para uma campanha tá no ar". Sim. Então, às vezes, a outra ponta, se você não sabe se comunicar com o teu cliente o que tá acontecendo ali, ele sempre vai achar que o teu serviço é muito fácil. Sim, Muito é fácil. fácil. A gente dá curso de tráfego pago também. Ah, legal. E aí, o legal é muito engraçado porque, assim, quem que vai para o curso? Hã. Empresários que estão descontentes com a agência atual. Hum. Então, assim, é 1 dia e meio de curso. No primeiro dia, na apresentação, eles estão lá metendo o pau nas agência. Aham. Aí eles terminam assim: "Eu acho que eu tô sendo injusto com a minha agência". Uhum. Porque daí eles começam a entender o que tá por trás de tudo, Uhum. né. E muitas vezes eles pedem: "Dá uma olhada aqui no que eles estão fazendo". A gente olha e fala: "Olha, eles estão fazendo um bom trabalho, Sim. eles estão fazendo um bom trabalho". É porque essa sensação de não entender, é muito mais fácil eu criticar o que eu não entendo que é feito, É, do que eu tentar entender. Aí já é, esse empresário que está indo buscar um curso, ele já pensa assim: é, em 2 horinhas por dia eu consigo, 1 horinha por semana eu já consigo fazer o que o gestor faz", e não é bem assim, é. né. E aí dentro disso, o resultado hoje do marketing digital que você vê que entrega para os empresários e o que eles também buscam, o que que você acha que, assim, que fica no meio do caminho, que é a maior dor deles? É muito boa a pergunta, até Uhum, porque isso vai para o segundo ponto, que foi uma das dores problemas que eu identifiquei e uhum, que a gente começou a implantar na Open, que é o quê? Conscientizar o cliente do que é o trabalho do gestor de tráfego. sim, Então, o que que eu entrego para ele? Porque muitas vezes eles vêm achando que eu estou mandando o lead e eu sou responsável pelo fechamento ou não. sim. E aí, eu uso uma frase, depois que eu conheci o Pimentel, eu uso uma frase dele, Hã, mais uma vez vamos citar o Pimentel. sim, Ele fala assim, ó: "O papel do vendedor é vender". Então assim, ele vai vender
Pro lead que chega, pro lead que entra na loja, ele vai vender no churrasco da família, ele vai vender na roda de amigos, ele vai vender na igreja dele, ele vai vender aonde ele tiver. Sim, Esse é o papel do vendedor, apresentar o produto dele e todo mundo saber o que ele faz. E o papel da empresa é gerar oportunidade para que o vendedor venda. sim. E a gestão de tráfego pago é uma das ferramentas. Então, o trabalho nosso é de meio e não de fim. Sim, é intermediar esse É o contato. intermediar. É claro, eu não estou tirando o nosso da reta, eu preciso mandar o lead qualificado. Sim, Então, o meu trabalho é participar da estratégia dos criativos, quando é para o Meta, posicionar no Google palavras-chave, criar um site bom que sim. converta. Então, no primeiro topo ali do site, precisa ficar muito claro pro lead que está entrando ali, o que aquela empresa faz na primeira chamada. Ele não tem que rolar o site inteiro para entender No o final. que é o teu trabalho de BPO. Sim, Ele tem que o quê? Bater o olho na primeira página ali na home e já saber o que é o teu trabalho. sim. E depois ele vai se interessar e ele vai descer. Esse é o meu trabalho. Então, qual que é o problema? Conscientizar o cliente que está fechando comigo. Olha, eu faço isso, isso e isso. E o teu time de vendas tem que estar ciente de que o lead não vai chegar, pelo amor de Deus, eu preciso comprar de você. Sim. Ninguém entra na loja desesperado. É exceção, a gente não pode tornar uma exceção regra. Então, ninguém entra desesperado, eu quero comprar esse sofá, eu quero comprar essa cortina. Não, olha, eu quero saber o valor dessa É o televisão. interesse, né? É o Quem vai interesse. destravar a entrega Exato. da venda, no caso, é o vendedor. Exatamente. E assim, o cliente que vai na loja é o mesmo cliente que está no WhatsApp. Uhum. Entendeu? Sim, Então, assim, as objeções são praticamente as mesmas. exato. Só que você não está vendo a reação do cliente e tudo mais. Então, por isso que a gente fala, dependendo do nicho, tu vai ter que ir para uma reunião. Normalmente você não vai vender. Hum. Outra dor, o próprio empresário, ele não sabe qual é a jornada do cliente dele. Então, assim, normalmente, por exemplo, na Open Leads, a jornada normalmente do meu cliente para fechar um tráfego pago, no ticket que a gente trabalha hoje, é uma jornada de 2 a 3 meses, talvez de 6 meses. Caramba. Mas isso no nicho, no qual nicho que vocês atendem hoje? Não, temos nicho, a Open é Aberto. nicho aberto. Tá. Nicho aberto. Só que Tá. assim, pelo nosso ticket, Uhum. ele é um valor de investimento um pouco mais alto do que Sim, a maioria das agências. tá. Então, assim, só que eu tenho consciência de que eu comecei a conversar contigo, eu não dificilmente eu vou fechar com você em uma semana. Ah, é muito difícil hoje em dia você fazer esse tipo de fechamento. Existe Ah, as sim, óbvio, exceções, sim. mas como eu falei, exceção não é regra. Uhum. Então, o grande problema é que o empresário, ele não conhece o perfil do Do cliente cliente dele. dele. Uhum. E aí, o terceiro ponto, a falta de transparência da agência com o cliente. Não só em relatório, mas também nessa transparência de, cara, você, o cliente, tem uma jornada. Eu já só nas conversas que a gente vê, e esse é o quarto ponto, porque a gente vê Sim, as conversas, sim. a transparência é o quê? Você chegar e falar, cara, o teu time comercial precisa de um treinamento. Eu tô olhando as coisas aqui e assim, o lead vem quente, ele tá botando no freezer. Principalmente quando o vendedor, só responde: "Bom dia". Ah, não. Aí, bom dia. Ainda quando responde bom dia, tá bom. Exato. Não, porque eu tenho um cliente em si, que eu também faço essa parte, eu tenho uma parceria em uma loja online de veículos, então eu faço toda essa prospecção. Aí a pessoa vem interessado, conversa, ok. Na hora que você passa o lead, a pessoa só responde bom dia, ou se não, o nome da loja. E aí não manda mais As nada para o mensagens cliente. automáticas são as melhores. Não, são ótimas. A pessoa nem vê que a mensagem chegou, vem porque eu fico me perguntando assim, tem clientes que eles não têm esse volume Sim, de entrega para poder fazer uma mensagem automática, mas ele sim. coloca. E aí a mensagem automática, às vezes, você perde uma venda, É. porque a pessoa já vê ali e a IA, eu particularmente tive uma experiência essa semana, que eu comecei a conversar, óbvio que eu percebi que era um IA, e eu não dei continuidade, porque, assim, a dúvida que eu precisava era algo simples. Então, o que que eu preferi? Ligar. Ai, liguei.
Ninguém atendeu, mas tá tudo bem. O telefone estava errado nas redes sociais. Mas então é uma coisa que às vezes é o simples, o básico, bem feito que falta. É. E essas questões de IA, não sei você, mas Uhum. assim, eu converso com muita gente e eu me incluo nisso, todo mundo tá de saco cheio. Sim, Tá de saco cheio já. é que o pessoal tá acostumado ao automático. Ah, eu vou disparar. Mas Sim, não, as pessoas hoje sentem falta da conexão. Eu exato. vou ligar, eu vou mandar mensagem. É, Tem uma formatinho no WhatsApp que você manda um vídeo automático, é o que aparece a bolinha. Ah, eu vou convidar, o que que eu faço? Eu faço aquilo, faço um videozinho rápido e mando. uhum, Porque de 15 pessoas que eu chamo para algum tipo de projeto, pelo menos 12 fecham. Eu disparo para 100 pessoas, nenhuma me responde porque sabe que é automático. exatamente. Então você perde É a essa conexão. pessoalidade Exato. pessoal, é o network, é o relacionamento, e esse Exato. é o ponto. E aí, o que que a gente fez ali na Open, entendendo essa dor da falta de transparência, a gente criou então hoje, todo tipo de relatório, rastreio de leads, que é o quarto ponto, a gente tem uma ferramenta nossa, que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos um sistema aonde o cliente eu não fico mandando toda sexta-feira um relatório para o cliente. Sim, Uma porque o cliente não tem tempo de ver, sim, outra que eu vou falhar, porque eu não vou mandar se eu tiver 50 clientes, eu não vou mandar 50 relatórios. sim. "Ah, mas você automatiza". Tá bom, mas o cliente não vai ver. Eu posso mandar, o cliente não vai ver, e ele Ele não não vai vai entender. entender. E às Exato. vezes ele pode entender errado. E Exato, aí, na segunda-feira, acabou o mundo, que eu vou amanhecer com o bom dia dele vai ser para mim. exato. Então, assim, o que que a gente faz? Hoje, a gente dá acesso 24 horas por dia, 7 dias na semana ao relatório para ele. Então, ele tem um link do dashboard, ele vai olhar lá, ele vai ver quanto que gastou no período que ele filtrar, Sim. ele vai ver quantos cliques teve, quantas pessoas viram, Ele pode se divertir à à vontade ali vontade. para ver Quais quais são são as os campanhas resultados. que estão ativas, quais são as campanhas que estão performando, quais performaram melhor, quais não performaram. Se ele tem um social media, vai ter uma biblioteca onde a gente tem uma IA que vai pesquisando os concorrentes e dando ideias. Ah, legal. Então vai ali, isso que ele tem. Então, essa aí, a falta de transparência, a gente matou desse jeito. Então, Uhum. entrou na Open Leads, conectamos as contas, esse relatório já está conectado, o link está aqui, login e senha. Pronto, é teu. Se divirta. Legal. Dá uma semaninha, né, para Hum. a É, campanha para performar ali o o tempo, tempo daqui a pouco já vai estar todos os dados comparativos. sim, E o quarto ponto é, a gente percebeu que as agências trabalhavam no escuro. sim, Como? Eu dependia muito de um feedback do time comercial da empresa, que era o meu cliente, sim, me falar se o lead estava bom ou não. Só que assim, quem me disse se é verdade ou não? O que eles estão me repassando. sim, E aí o que acontece? Eu tinha que mudar. Lembra que eu falei que é difícil montar uma campanha que parece um Megazord ali? sim. Eu tinha que mudar toda a minha estratégia, que eu dediquei 2 dias de trabalho, e às vezes o problema não era a gente. É baseado em informações que não eram reais. Exatamente. E Uhum. aí foi quando eu cheguei para o Thiago e falei: "Cara, não dá pra gente trabalhar no escuro. É impossível que em 2024 a gente não tenha ferramentas que a gente possa metrificar melhor isso daí". Sim, Eu duvido que as agências grandes não têm isso, porque, não tem como trabalhar no escuro. sim. O e aí a gente foi atrás, na época a gente contratou, hoje a gente tem a nossa própria ferramenta, Ah, que legal. é de rastreio de lead. Por quê? Quando você vê um anúncio, possivelmente já aconteceu contigo. Tu viu um anúncio ali, ou errado, ou clicou porque quis no anúncio, Hum. tu viu que foi pro WhatsApp, você falou: "Nem ferrando, vão ficar me atormentando a vida inteira". Com certeza. Cancelei. Todo mundo faz, né. Sim. Aí o que que acontece? Para o Meta ou para o Google, quando você pesquisa e clica, entra no site, mas não entra no WhatsApp, Uhum. para o Meta e para o Google, ele não tem como saber se essa conversa iniciou lá no WhatsApp ou não. Então ele computa como um clique. Entendi. Então o que que acontecia? Eu chegava para o cliente, ele falava: "A campanha não tá boa". Eu falava: "Meu, mas teve 100 cliques aqui, sem conversa iniciada". Ele falou: "Não teve, não teve. Não teve, não deu 10 conversas lá".
Porque o que que acontecia? A pessoa clicava para o Meta ou para o Google, beleza, esse é o público de interesse. Sim. E ele começava a mandar com pessoas que têm o teu perfil. E todo mundo ficava clicando e não iniciava, porque é o perfil. Não interessa. Então você está gastando dinheiro. E Sim. aí esse sistema, ele faz essa ponte. Então eu instalo um robozinho ali no WhatsApp e instalo no gerenciador de anúncio. Então ele faz essa ponte, eu começo a trabalhar com números reais. E é isso que a Open faz. Trabalhar com números reais. Sim. Então a gente senta para conversar numa reunião, a gente senta para conversar de números reais. Então eu sei exatamente quantas conversas foram iniciadas, eu consigo ver as conversas. Um fato curioso, nós iniciamos um cliente uma vez na quinta-feira, rodou a campanha. No sábado, 11 horas da manhã, a gente estava no grupo recebendo um monte de áudio dele. Eu falei, meu, que O estranho. que aconteceu? Que aconteceu? A gente consultou na quinta, consultou na sexta. Hoje de manhã eu dei uma espiadinha ali. Meu, tava vindo bastante lead, né? É uma loja que gira bastante, né? Uhum. E a gente viu as mensagens, estava legais as mensagens. Aí ele assim, olha, tive uma reunião com o time comercial, a gente vai precisar mudar toda a nossa estratégia. Toda. Porque tá vindo lead ruim, lead frio, não sei o que, não sei o que lá, e bababá. Vamos ter que mudar para as campanhas. Na segunda-feira a gente vai ter que sentar. Eu quero vocês aqui, 8 horas da manhã, na loja, não sei o que lá. Não posso perder dinheiro. E aí eu ouvi e falei, caramba, como que eu respondo isso? Aí nisso começou a vir print do Thiago. O Thiago entrou no sistema, começou a Sim. pegar os prints das conversas, dos leads qualificados, porém com objeções que o vendedor não sei por que, não queria, tá com preguiça. Caramba, E aí gente. nós mandamos essas mensagens ali, ele olhou, e aí o Thiago falou: olha, cara, eu não sei o que foi passado para ti, mas essas conversas aqui, ó, para mim não são leads desqualificados. Pode ter um ou outro, mas no montante a maioria tá ok. Ele só falou assim: muito obrigado pelas informações. Aí depois eu vim falar com a esposa dele, ela falou assim: eu nunca vi ele tão bravo com os vendedores igual aquele dia. É, porque você começa a usar as informações reais, porque é muito Exato. fácil você falar assim: "Ai, não deu certo, não respondeu, não deu continuidade". Imagina o É. trabalho que a gente ia ter que ter Sim, por falta de você ter esses dados para trabalhar e não trabalhar no escuro. sim. E esse sistema, ele devolve informação para as contas de anúncio. Então ele faz um funil de vendas, como se fosse um e-commerce dentro do seu WhatsApp. Que legal. Então, na medida que ele vai avançando, e hoje a inteligência artificial nas conversas ela já identifica o avanço, Hum. ela vai mudando de etapa dentro do sistema e cada etapa dispara um evento para os gerenciadores de E anúncio. e essa ferramenta é exclusiva de É vocês? nossa. Ah, Existe no mercado, sim. mas hoje nós temos a nossa. E os nossos clientes não pagam R$ 1 para ter. Tá tudo Que dentro. legal. Tudo que eu falei aqui. Essa conscientização que a gente faz com eles. Se precisar ir lá conversar com o time de vendas, a gente vai, conversa com o Show de time de bola. vendas. É uma consultoria, na verdade, Sim. né? Então, assim, essa conscientização, essa transparências com relatórios, esse sistema para não trabalhar no escuro e por empresário é muito bom também. Uhum. Isso daí é tudo sem custo nenhum. E qual que é o tipo de empresário hoje que você vê que, assim, traria mais resultado? Qual que é o nicho específico hoje para a gente Uhum. pensar que faria mais sentido para vocês, que teria um resultado legal? Legal. Hoje nós estamos, até foi pauta de uma reunião na semana passada que nós Uhum. tivemos, né? Hoje a gente gosta bastante da empresa que vende para B2C, por exemplo, Hum, um nicho pet, sim, nicho de decoração, sabe? Que você é um serviço, porém tem produto. sim. Então, e muita procura. Muita procura. Nós atendemos, por exemplo, empresas também B2B, que aí no caso é só Google que vai e tal, e é legal também, desde que tenha um comercial estruturado. Ah, sim, aí já vem com aquela questão de fazer o treinamento da equipe de venda. Exatamente, exatamente. Então, assim, desde que tenha o B2B, porque o B2B é muito mais complicado, difícil de vender. Sim, Quando é peça, é legal. Agora, B2B, o teu produto, por exemplo, é um desafio, porque tu vende para outras empresas. sim, no meu caso é uma dificuldade dificuldade, assim, eu vejo que o BPO financeiro, de uma forma, que é a terceirização do financeiro, hoje eu sou o gargalo do meu processo, Uhum. porque eu tenho muitos clientes, só que eu não tenho uma estrutura de confiança para poder
captar mais clientes. Então eu tô numa linha de raciocínio que é o quê? Eu preciso treinar outras pessoas para fazer o método que a Emeline faz, Uhum. mas eu também tenho que olhar para o comercial. Então hoje eu sou gargalo do meu processo. Ah, eu tenho um site com leads e tal, mas quando a pessoa vem comprar o meu produto, ela precisa saber quem é a Emeline, que ela Uhum. entrega, conexão. Então é uma coisa mais pessoal. Eu falo que o network me traz mais resultados do que a parte do digital mesmo. Porém, o digital eu faço toda a etapa, de entrar em contato com o cliente, de fazer o venda, de fazer a Sim. conexão mesmo, porque eu vejo que isso me traz autoridade. Porque no network, a pessoa só vai comprar de mim se ela vê que no digital eu entrego de verdade aquilo que eu mostro realmente aquilo que eu tô vendendo. Uhum. Então me traz uma autoridade, até por isso a gente tá gravando um podcast, Exato, exato. Eu né? costumo dizer que a rede social, o orgânico da rede social, ele é para isso. É a Sim, prova social que você existe, que você entrega. exato. Os clientes nossos, eles são muito orientados, né, por nós a feed de Instagram não é lugar para botar promoção, Uhum, não é lugar para você fazer anúncio de venda. Ah, mas eu sou uma loja de carro, não importa. Ali é lugar para você colocar o carro sendo entregue, o cliente feliz, você no seu dia a dia mostrando como funciona a tua loja. Promoção, preço, gerenciador de anúncio. sim, Então o que eu costumo dizer é: preço, informativos de preço, venda, sempre no gerenciador de anúncio, nunca no feed. Algumas provas sociais que estão no feeds, talvez vão para o gerenciador de anúncio. Eu posso utilizar um sim, reconhecimento de marca, marcar um território, tal. A gente costuma fazer essas estratégias. Um remarketing, essas prova social é muito bom para remarketing. Já aconteceu com você certamente, talvez sim, hoje já. Tu entrou no Google, pesquisou alguma coisa, na Magazine Luiza, qualquer lugar. sim. A hora que tu entrou no teu Instagram, aquilo tá te perseguindo. Ah, eu só tô falando do lado do celular, ele me persegue, pode ser Não com o que for. podemos entrar nessa Sim, conversa. Talvez o Meta nos corte, porque eles exa juram de pé junto que não escuta o que a gente fala. ah, então eles estão lendo até meus pensamentos, porque esse dia eu estava pensando em um determinado produto, um relógio, aí começou a aparecer exatamente o relógio que eu estava pensando, então eu Em já algum tô momento tu pesquisou esse relógio. ah, com certeza, algum momento sim. Eu Tu que não olhei lembra. exato, a Vamos culpa não seguir essa linha. vamos não Eu teoria da conspiração, não vamos não vou entrar brigar com o nisso. Mark Zuckerberg, né? Não, Eu não vamos. trabalho na plataforma dele, Não, eu não quero que vamos. ele goste Não, de mim. exato. É, Não vamos. vamos entrar nessa sequência. Mas hoje há uma curiosidade que eu tenho. Uhum. Hoje eu vejo que, assim, cada vez mais a gente vê a autoridade do especialista, do proprietário da empresa, sendo entregue nas redes sociais. E hoje se diz muito sobre essa questão de gerar autoridade. Ah, eu estou aqui gerando autoridade para vender o meu produto, de fato, porque eu tenho que aparecer. Só que hoje é muito difícil você convencer o cliente a fazer isso. Qual que é a dificuldade que você tem em relação a isso hoje na empresa? O pessoal fica nervoso, né? O Hã. pessoal não quer aparecer normalmente, né? Então, assim, às vezes ele não tem esse perfil. Uhum. Mas vamos voltar naquilo que a gente falou de estar cansado de IA. Sim, As pessoas, elas querem o quê? Proximidade. Então, quando o dono, ele entende que ele tem que buscar essa aparecer mais, proximidade. é dessa forma que ele vai se aproximar do cliente dele. Sim, É, vamos dar um exemplo. Quando, em sã consciência, você entraria numa farmácia, comprar, sei lá, o que aconteceu comigo? sim. Eu fui comprar um lenço umedecido para o meu filho. E aí eu olhei o lenço umedecido, fui pegar o mais barato, eu falei, caramba, mas esse aqui é o João Maria da CIMED. Pronto. Pronto. Qual que você levou? Ele me ganhou, porque ele não Sim, para de aparecer. é Ele uma conexão. decidiu botar a cara. Exato. Então, assim, porque pô, como o cara ele é milionário, bilionário, mas ele tá se aproximando, ele tá lá com o Toguro, ele vai na favela, ele fala isso, ele tava na Copa do Mundo, aí você fala, cara, esse cara é gente da gente. Exato, ele aproxima, ele traz essa conexão. Pronto.
Qual remédio que você quer? Eu quero da CIMED. Ah, nunca que tu ia. Entender que o garoto propaganda da CIMED ia ser um, mas é exatamente Esse é o isso ponto. que eu insisto, com os clientes, com as pessoas, porque o financeiro é um ponto, é uma vertente. E aí o digital, geralmente o cliente fala assim: "Ah, é porque não traz resultado". Você não traz resultado porque você não está usando estrategicamente, você não está investindo estrategicamente. Então colocar a culpa no marketing, na agência, é passar a culpa para o próximo, né. Exatamente. Terceirizar a culpa. Exatamente. Então essa parte de virar o perfil da sua empresa, que é o quê? Colocar a cara a tapa É. mesmo. Ah, o que eu faço, o que eu entrego, eu realmente entrego, então toda essa estrutura acaba facilitando, desde que você faça da maneira correta, né. Exatamente. Exatamente. E hoje, o que que você diria, qual mensagem que você traria à tona, assim, passaria para quem está nos assistindo, para poder falar um pouquinho sobre empreender, sobre o digital, conectando Uhum. toda essa experiência que você trouxe para nós, Daniel? Legal, legal. Primeiramente, né, Uhum. respeitar as estações. Sim, Isso é para quem quer empreender, isso é muito importante. Respeita as estações. Então, há tempo de plantar, sim. há tempo de colher, e há tempo de plantar de novo, e há tempo de colher. O empreender, né, talvez era para ser uma mensagem motivacional, mas Não, parece mas que não, pode ser mas vai ser. consciente, pode ser consciente. Vamos muito pé no chão. Tu precisa ter estômago Hum. para empreender, Sim, porque às vezes, o empreendedorismo vai te levar para caminhos que você não queria ir. E você precisa se reinventar dentro do teu próprio negócio. Então, se você não tem estômago para isso, não desce para o play brincar. sim, porque não é tão fácil. Não é fácil. Aham. Principalmente num país, né, que nós estamos, que assim, não tem incentivo nenhum para o empreendedor. Uhum. Nenhum, nunca teve, né. Mas, se você tem esse descontentamento como eu tive, né, de: "Poxa, eu consigo fazer, eu quero produzir, eu quero gerar valor, quero gerar riqueza, eu quero, poxa, ter gente comigo, Sim. que eu consiga transformar mesmo vida de pessoas", e assim, não é demagogia dizer, Não, é né, fato, é porque assim, fato. através O do empreendedorismo gera empreendedorismo. valor, gera a gente tá falando de dinheiro, Sim. né. O empreendedorismo, eu complementando, não é errado a gente pensar que empreender a gente quer o quê? O financeiro. Sim. Porque, eu até tinha comentado com uma moça anteriormente que um sonho que não gera dinheiro, não gera valor, que não gera retorno, Uhum. é só um sonho. Só um E a sonho. gente precisa viver. É, A gente, famílias, precisamos é, alimentar nossos filhos. é. Então, assim, sonhar por sonhar, desde que isso não esteja trazendo comida para dentro de casa, não faz sentido. Não, Mas empreender também não é fácil. não. Vão ter os tempos de plantio, É, plantio, é, mais plantio, é. muito plantio e depois Vai colheita. colher. Porque, assim, eu particularmente empreendi em várias etapas da minha vida e começou a dar certo, como de verdade você falou de Deus, né. Uhum. Então, assim, começou a dar certo quando eu coloquei meu joelho no chão e falei assim: "Não é possível que o que eu estudei até hoje, que o que eu fiz até hoje, eu não consiga ganhar dinheiro com isso, porque realmente tudo que eu faço da melhor maneira possível". Aí Deus conecta a gente, É, realmente falou assim: "Agora que você parou e me perguntou, eu vou te mostrar". é. Eu ia finalizar assim, né, mas Hã. como tu já trouxe, né, Aham. então é bem legal. Então assim, é persistir, perseverar, Sim. né, se você tem essa coceira, né, que você Sim, fala: "Não, esse eu vou fazer incômodo, esse vai. incômodo, eu quero fazer acontecer", é respeitar esse processo, Sim. não é em 2 meses, não é em 6 meses, não é em 1 ano e talvez não seja em 2 anos. Tá? Sim. Talvez não seja, talvez seja em 3, 4 Ou e talvez vai. em 10 anos, Enfim, experiência, talvez em exatamente, 10. exatamente. Mas o ponto é, se você tem fixo isso, persista, Sim. persista. Mas acima de tudo, e não espiritualizando as Hum. coisas, né? Não estamos falando de um papo coaching aqui, Não. mas algo bem racional é submeta os seus planos ao Senhor. Sim. Esse é o ponto. Submeta os seus planos ao Senhor. Não tem problema nenhum você empreender, mas submeta os planos ao Senhor. De que maneira?
você vai fazer isso e isso vai... Qual o efeito disso na tua vida? Sim. Qual o testemunho que você vai dar através do teu trabalho? Até porque a Bíblia diz, né? Quer comeis, quer bebeis, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a honra e glória do Senhor. Sim. Então, o teu empreendedorismo, ele vai glorificar a Deus? Então faça. Não tenha medo. Submeta a ele, dobre o teu joelho e vai. Eu costumo dizer, né? Falo com a dona do cowork lá. Falo, você não tem noção do tanto de oração que esse banheiro teu aqui já escutou minha. Porque as coisas começam a travar de uma maneira que o que eu vou fazer? Na minha mão aqui não dá mais. Você começa a perder a visão da solução. Exatamente. E aí você continua, porque existe a persistência. Ah, não sei como que vai, mas vai. Não sei como que vai dar certo, mas vai ter que dar certo. Uhum. E eu insisto que, assim, quanto no meu trabalho, né? O quanto vidas eu posso transformar através do meu trabalho. É. O financeiro. Eu reflexo meu mesmo, foi uma experiência. Eu já fali Uhum. algumas vezes. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Hoje eu faço consultoria financeira com alguns empresários e essa experiência que eu vivi, eu trago como exemplo. Ah, porque eu tô devendo, porque tá difícil. Tá difícil, mas existe uma luz no fim do Uhum. túnel. Aí você precisa estruturar preço, você precisa estruturar a estratégia. Eu falo que a melhor forma de tudo isso acontecer é network. Uhum. Porque são pessoas que às vezes já passou pelo que você passou, Sim, tem a visão do futuro que você não tem, porque você exatamente. tá ainda ali no plantio. Então, trazer essa visão de aonde eu posso chegar, você pode chegar aonde você quiser, É. desde que você estruture, que você tenha consciência e faça honestamente, Uhum. porque as coisas dão certo. E Exatamente. essa oração eu também compartilho, porque existiram momentos que eu coloquei o joelho no chão e falei, não é possível. Eu realmente Uhum. coloquei Sim. o joelho no chão e pedi, Deus, que eu não tô enxergando? Davi fazia muito isso, Então, então é justo fazer isso. exato. Então, assim, eu não me pego tanto à Bíblia, porque, Sim. assim, eu, às vezes, eu falo assim, eu não gosto de colocar Deus tanto, assim, porque às vezes a pessoa fala, não, você tá usando Deus para fazer negócios. É. Não, eu tô Não, justificando aquilo que eu vivi. exatamente. Então, Testemunho. exato, testemunho. É. Então, hoje, colocar um dia eu coloquei os joelhos no chão e falei, o que que eu preciso olhar? E o financeiro foi o que Deus me mostrou que seria o caminho. O assunto que a Bíblia mais trata é dinheiro. Então, aí você que já tem essa base, essa pesquisa pode nos falar melhor. Não, mas é exatamente isso, né? E uma coisa que eu aprendi muito recentemente é que, assim, tá tudo bem você quebrar, tá Sim, tudo bem você ter experiências ruins, mas você tem que entender que foram experiências ruins. sim. Então, assim, eu fali, mas assim, até um certo momento deu certo. Não, não deu. Não deu certo. Por quê? Porque quando você bota na tua cabeça que aquilo ali não foi uma experiência boa, você faliu, Sim, foi ruim, lhe causou um trauma, é muito importante. Para quê? Para você não repetir os mesmos erros, com certeza, não ir pelos mesmos caminhos. E o mais importante, quando dá certo, você tem parâmetro do que dá errado, você vai conseguir se alegrar mais. com certeza. E isso é psicologia, né? Sim, não, mas faz Então, todo sentido. você precisa categorizar, a gente tem que Hum, categorizar, né? uhum. Então, assim, faz parte, Sim, empreender faz parte, eu não tenho dados aqui, mas a maioria das empresas falem no primeiro ou no segundo ano. Então, se você já passou do segundo ano, você tá, ó, faça uma muito bom. festa, porque E, já tá legal, e tá se bem, tá você no caminho, né? Você passou do segundo ano, tá difícil ainda e você conseguiu passar, então você contrata um BPO financeiro, porque se já deu para passar do segundo ano desorganizado, organizado, então vai bombar. E contrata uma agência de tráfego pago para Ex- vender mais, né? Exatamente, porque Faça um bom site. exato, porque além de um financeiro organizado, a venda é a única solução que É, mantém o processo. é Você pode, faturamento. exato. Ai, tá tudo maravilhoso, tá lindo, mas não tá vendendo, também não Não, passa do processo. adianta. Não adianta. Não adianta. Então, o financeiro é justamente para organizar e você ver os números da onde você vai focar e vender mais. Então, é complementar. Então, Isso por aí. isso que eu complemento que o financeiro, depois o digital. É. Porque você precisa saber onde está o seu ganho real para Exatamente. poder bombar, porque
tudo isso. Se deixar, a gente vai aqui o resto embora. da noite, vamos embora. Vai ser porque umas 14 horas de podcast. Vamos bater um Exatamente. recorde do Inteligência Limitada lá. Exato, não, a gente vai embora. Vamos abrir uma live e a gente vai conversando. É mais fácil. Então, eu queria agradecer muito, Daniel, pela sua presença. O intuito do podcast realmente é esse, é trazer insights, trazer conexões para as pessoas que, às vezes, estão passando por empreender, pelo plantio e querem apenas, assim, um start para falar, faz sentido, é isso, é esse momento, eu tô certo, empreender não é algo ruim, apesar do Brasil ser difícil, mas a gente consegue. Somos brasileiros, né? Muito obrigada, Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Vamos deixar o seu Instagram, acabei esquecendo de perguntar, para seguir. O @openleads.oficial. Perfeito. E você curte e compartilha aí mais um podcast Conexões que Transformam. Muito obrigada. Tchau, tchau.